A paz do Senhor Jesus, amém? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Já peço a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, que o nosso coração nesta hora venha a ser aberto, para que o Espírito Santo nos ensine, nos instrua e nos aconselhe. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 127: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. A palavra do Senhor diz: se o Senhor não edificar a casa. E essa casa simboliza a vida do Filho de Deus, a vida do cristão. Se não for o Senhor o construtor da nossa vida, então todo o esforço, toda a coragem, todo o trabalho humano é vão. Porque antes das nossas vontades, dos nossos caminhos, das nossas decisões, dos nossos sonhos, o Senhor já estabeleceu para cada um de nós. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. E a vontade do Pai é que nós venhamos viver esses caminhos segundo a sua vontade. Então, o construtor da nossa vida é Jesus. A nossa vida precisa estar fundamentada nos princípios que Jesus tem para cada um de nós. O Senhor está nos falando aqui que uma vida sem estar fundamentada na sua vontade, o trabalho é vão, ou seja, o esforço, a decisão, a coragem, todo o trabalho é vão, ou seja, tem o êxito. A palavra nos diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Por isso que o Senhor nos dá a sua palavra, por isso que o Senhor nos dá a sua instrução, para que todas as nossas decisões sejam condizentes com a vontade de Deus. E isso requer dependência, requer oração, comunhão, paciência, sensibilidade para nós ouvirmos de fato o que Deus tem para cada um de nós. A palavra diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A palavra do Senhor nos diz para que nós possamos apresentar os nossos planos ao Senhor, consagre os teus planos ao Senhor e eles serão bem estabelecidos, ou seja, terá êxito, terá prosperidade, porque aquilo que nós consagramos ao Senhor, o Senhor vai nos conduzindo, vai nos aconselhando, vai nos dirigindo. E mesmo mediante as dificuldades, o Senhor vai nos fortalecer, vai nos dar sabedoria e discernimento para sairmos vencedores. Coração é enganoso. Então, observar que as decisões, esses caminhos, está sendo proveniente do desejo do nosso coração ou segundo o propósito de Deus? O coração, ele deseja muitas coisas, mas a palavra do Senhor nos diz é enganoso. Então, por muitas vezes, nem tudo que o nosso coração deseja, planos, projetos, decisões, convivências, ações, atitudes, vai proceder daquilo que realmente Deus tem para cada um de nós. Por isso que a gente precisa estar em concordância com a vontade de Deus. Então Deus, ele precisa ser o construtor da nossa vida. A nossa vida precisa estar fundamentada na vontade, na palavra de Deus. O Senhor, ele nos dá a sua palavra para que nós sejamos guiados. E isso quer dizer obedecer, fundamentar áreas da nossa vida naquilo que o Senhor está falando para cada um de nós. Em Provérbios 14:12,
A palavra diz que há caminho que ao homem parece direito. Então, por isso, precisa pedir do Senhor os caminhos que Ele tem para cada um de nós. Me vem à memória uma passagem da Bíblia e a palavra vai nos dizer de um certo homem chamado Elimeleque, que mediante a um tempo de dificuldade, de adversidade, ele tomou uma decisão. Nesta época, os juízes que julgavam a terra e houve uma crise. A palavra do Senhor nos diz, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo qual um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus filhos Malom e Chilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Chilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então, mediante uma crise de fome naquela região, Elimeleque toma uma decisão de se ausentar. Ele toma um caminho de se ausentar daquela cidade. Ele foi peregrinar. É que ele não viveu aquilo que o coração dele planejou, uma decisão fora ali da vontade de Deus. E acabou também que os seus 2 filhos faleceram. E a sua esposa ficou ali viúva e juntamente sem os 2 filhos. E Noemi passou por um momento muito difícil. Quando nós meditamos nessa palavra, essa palavra nos faz refletir, e cada vez mais depender de Deus. Cada vez mais procurar ser orientado pelo Senhor. Dependentes do Senhor, a nossa vida precisa ser regida pela vontade de Deus. Aquilo que Ele estabeleceu no céu precisa ser vivido por nós na terra. Então nós precisamos abster das vontades do nosso coração. E de que forma nós fazemos isso? Através da comunhão. A comunhão vem por meio da palavra, a comunhão vem por meio da oração, essa orientação vem por meio da intimidade. Quando nós apresentamos a nossa vida ao Senhor e nós pedimos ao Senhor que Ele estabeleça a vontade dEle para cada um de nós, para que toda a nossa edificação não seja vã, não seja inútil, mas que sendo da vontade de Deus vai ser próspera, vai ter bom êxito, vai cooperar para o nosso bem e não para o nosso mal, em nome de Jesus. E vamos viver de fato aquilo que o Senhor quer para cada um. Vamos ser regidos pelo Senhor. O coração humano, por ele ser enganoso, muitas vezes tomamos decisões que não são da vontade de Deus, mas requer pedir misericórdia ao Senhor e voltar e pedir para que o Senhor nos oriente. A gente não pode tomar decisões em meio a adversidades sem a orientação do Senhor. Não deve tomar decisões no meio da adversidade sem a orientação do Senhor, por causa da dificuldade, mas que o Senhor nos fortaleça na comunhão, na oração, para que Ele possa nos dar paz e que a gente possa procurar a vontade de Deus na palavra dEle. E o Espírito Santo, que nos anuncia a vontade de Jesus, nos dirige o passo, nos dirige os passos pela Tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Que nós venhamos ser totalmente dependentes do Senhor, da voz do Espírito Santo. Que nós venhamos edificar a nossa casa, a nossa vida na vontade de Deus. Deus é o nosso construtor e o nosso trabalho não vai ser vão.
não vai ser cansativo, muito pelo contrário, a palavra do Senhor nos diz neste salmo que aos teus amados ele dá enquanto dorme. Nos fala nesta palavra, se ele não for o construtor, se o ser humano não estiver alicerçado na vontade de Deus, se não estiver fazendo aquilo que o Senhor tem ordenado, seja trabalho, seja sua casa, seus relacionamentos, nas convivências com os seus filhos, tudo isso precisa ser alicerçado no Senhor. Todas as áreas da nossa vida precisa de um construtor que é Jesus, que é a palavra de Deus. Que é inútil levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão que é conseguido com tanto esforço, porque o ser humano ele projeta muitas coisas, né? Ele sonha muitas coisas, ele tem metas e muitas vezes o esforço natural, aquele esforço que vem apenas do desejo do coração, todo esse trabalho a palavra diz que é inútil, porque os teus amados ele dá enquanto dorme. Deus tem projetos, Deus tem planos, Deus tem propósitos, Deus tem metas do reino para que essas bênçãos nos alcancem, mas para isso nós precisamos obedecer à sua voz. A palavra do Senhor diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Que nós, pela misericórdia do Senhor, venhamos colocar os nossos planos, os nossos projetos, tudo do Senhor. Se for do Senhor, Ele abençoará e que nós, em nome de Jesus Cristo, venha depender da resposta dos lábios de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, nós te louvamos pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, que possamos fazer de Ti, Senhor, o construtor da nossa casa. O Senhor sabe exatamente, meu Deus, do que nós precisamos. A Tua palavra diz que é os Teus amados enquanto dormem. Então, Senhor, meu Deus, tem um trabalho para cada um de nós. O Senhor tem um caminho para cada um de nós. O Senhor, meu Pai querido, sabe o que é bom para cada um de nós. Então, que todas as áreas da nossa vida, Senhor, seja um trabalho, uma decisão, um projeto, um comércio, Senhor, um relacionamento, educação com os filhos, Senhor, convivências, meu Deus, que venha da Tua vontade, Pai, que venha do Teu querer, Senhor, e nos ajude a alicerçar a nossa casa na rocha eterna que é Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.